Quem foi Aristóteles? Aristóteles foi um filósofo grego nascido em Estagira em 384 a.C., falecido em Calcis, na Grécia, 322 a.C. Foi aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande. Seus escritos abrangem diversos assuntos como a física, a metafísica, as leis da poesia e do drama, a música, a lógica, a retórica, o governo, a ética, a biologia e a zoologia. Juntamente com Platão e Sócrates, professor de Platão, Aristóteles é visto como um dos fundadores da filosofia ocidental. Em 343 a.C., torna-se tutor de Alexandre da Macedônia, na época com 13 anos de idade, que será o mais célebre conquistador do mundo antigo. Em 335 a.C., Alexandre assume o trono e Aristóteles volta para Atenas e funda o Liceu. Física aristotélica. Todos os aspectos da filosofia de Aristóteles continuam sendo objetos de estudos acadêmicos. Embora Aristóteles tenha escrito muitos tratados e diálogos formatados para publicação, apenas cerca de um terço de sua produção original sobreviveu, nenhuma delas destinada à publicação. As primeiras pesquisas científicas modernas, incluindo a circulação do sangue de William Harvey e a cinemática de Galileu Galilei, foram desenvolvidas em reação às de Aristóteles. Os princípios fundamentais da física aristotélica são: primeiro, lugares naturais. Cada elemento prefere estar em um lugar diferente e específico no espaço, em relação ao chão da Terra, que também é o centro do universo. Segundo, leviandade. Para alcançar este lugar específico, os objetos sofreriam a ação de um movimento para cima ou para baixo. Terceiro, movimento retilíneo, que é um movimento em resposta a outro movimento, em linha reta ou a uma velocidade constante. Quarto, relação com a densidade e velocidade. A velocidade, de acordo com Aristóteles, é inversamente proporcional à densidade do meio. Quinto, velocidades no vácuo. No vácuo, os movimentos dos objetos teriam velocidades infinitas. Sexto, o éter preenchendo o espaço. Todos os pontos do espaço, de acordo com Aristóteles, são preenchidos pela matéria. Sétimo, o contínuo. Entre a matéria existe o vácuo, por isso a matéria não poderia ser diminuta, atômica. Oitavo, quintessência. Objetos muito acima da Terra não são constituídos por matérias originalmente terrestres, e sim por éter. Nono, cosmo incorruptível e eterno. O Sol e as estrelas errantes são círculos perfeitos que não se alteram. Décimo, movimento circular. As estrelas errantes, de acordo com Aristóteles, descrevem um movimento circular perfeito. Seguindo essa lógica, Aristóteles ensinava que os elementos que compunham a Terra eram diferentes daqueles que compunham o céu e o espaço exterior. De acordo com ele, a maior parte da dinâmica dos movimentos era determinada principalmente pela natureza e características pró-principais que constituíam o objeto movente. O filósofo grego Aristóteles desenvolveu muitas ciências no campo da física. Tais ciências englobam o que Aristóteles descreveu como os quatro elementos. Ele falou detalhadamente sobre a relação entre esses elementos, suas dinâmicas, como eles impactaram na Terra e como eles eram. Aristóteles concluiu que havia quatro principais elementos ou compostos que modelavam a Terra, que são terra, ar, água e fogo. Observação: o termo terra refere-se a um elemento puro que Aristóteles denominou, e não o planeta Terra,
que é conhecido pela ciência moderna por ser composto de um grande número de elementos químicos. O mesmo vale para outras terminologias utilizadas. O ar se refere a um elemento puro do ar, ao contrário do ar que se encontra na atmosfera terrestre, que também é composto por muitos elementos químicos. Aristóteles declarou também que todo o céu e cada fração de matéria pertencente ao céu eram formados a partir de um quinto elemento, chamado por ele de aéter, também transliterado como éter, o qual era leve e incorruptível. O éter também era conhecido pelo nome de quinta essência, literalmente quinta substância. E de acordo com Aristóteles, substâncias pesadas como o ferro e os metais eram consideradas como constituídas principalmente pelo elemento terra, mas numa quantidade limitada de matéria proveniente de outros elementos. Já outros objetos menos pesados ou densos foram pensados como sendo menos terrestres, compostos por uma mistura mais intensa de outros elementos. Os seres humanos seriam constituídos por todas as substâncias, com exceção do éter, mas a proporção relativa entre os elementos era única para cada pessoa, não havendo nenhuma quantidade padrão para cada uma. Física aristotélica sobre a dinâmica. Aristóteles ensinava que cada um dos quatro elementos mundanos buscavam uns aos outros e se aglomeravam, e que era preciso impedir que esta busca por elementos similares fosse interrompida, já que a mesma era tão natural como dois ímãs se repelindo ou a chuva caindo das nuvens. Por exemplo, uma vez que a fumaça era basicamente composta por ar, ela subiria naturalmente para encontrar o ar no céu. Hoje nós conhecemos como densidade. Também era ensinado que os objetos e a matéria só poderiam se mover enquanto houvesse uma forma de energia movimentando-os em uma determinada direção. Por esta razão, se todos os movimentos aplicados nas proximidades da Terra fossem eliminados, como no lançamento de uma pedra, então nada poderia se movimentar. Hoje nós conhecemos como primeira lei de Newton, a inércia. Aristóteles também ensinava que o movimento de um objeto era inversamente proporcional à densidade do meio. Quanto mais rarefeito o meio, mais rápido é o movimento. Se um objeto está se movendo no vazio, Aristóteles concluiu que ele se moveria infinitamente. E se movimentasse em algum lugar com matéria, a mesma preencheria imediatamente qualquer vazio gerado atrás do corpo. Física aristotélica sobre a queda dos corpos. A física aristotélica da queda dos corpos afirmava que todos os corpos se movem em direção ao seu lugar natural de queda. Para alguns objetos, Aristóteles concluiu que o lugar natural tinha que ser o chão da Terra e, portanto, eles cairiam em direção a ela. Para outros objetos, o lugar natural seria a esfera celeste, por exemplo, gases ou vapores, que se afastavam-se do solo da Terra em direção ao céu e à Lua. A velocidade desse movimento, de acordo com Aristóteles, era proporcional à massa do objeto. Aristóteles, como não sabia que no futuro um mentiroso chamado Isaac Newton iria roubar seus conceitos científicos e chamá-lo de inércia, ele concluiu que as leis que regiam os movimentos celestes eram muito diferentes daqueles que regiam os movimentos na superfície da Terra, além de ver o movimento vertical como natural, enquanto o movimento horizontal requeria uma força de sustentação. Ainda sobre o movimento e a inércia, Aristóteles afirmou que o movimento é uma mudança de lugar e existe sempre uma causa, e que o repouso e o movimento são dois fenômenos físicos totalmente distintos, o primeiro sendo irredutível a um caso particular do segundo. No livro 2 do Céu,
ele afirma explicitamente que quando um objeto se desloca para o seu lugar natural de queda, o movimento não é causado por uma força. Assim, ele afirma que o movimento daquilo que está no processo de locomoção é circular, retilíneo ou uma combinação dos dois tipos. Aristóteles sabia que em um meio relativamente denso, como a água, um corpo mais pesado cai mais rápido que um mais leve. E isso levou Aristóteles a concluir que a taxa de queda é proporcional à massa e inversamente proporcional à densidade do meio. A partir de experiências com queda de objetos na água, ele mesmo concluiu que a água é aproximadamente 10 vezes mais densa que o ar. Aristóteles notou corretamente que a densidade média é um fator, mas focado na massa corporal em vez da densidade. Já na física moderna, Galileu Galilei desprezou a densidade média, que o levou a corrigir a conclusão do vácuo. Os alunos de Aristóteles estavam cientes de que o movimento dos corpos em queda não era uniforme, mas que adquiria velocidade com o tempo. E na física moderna, Galileu Galilei estabeleceu que a velocidade é proporcional ao tempo, mas ele também deu um argumento de que não havia possibilidade de ela ser proporcional à distância. Física aristotélica, a metafísica. O termo metafísica não é aristotélico. O que hoje chamamos de metafísica era chamado por Aristóteles de filosofia primeira. A metafísica de Aristóteles é, em essência, uma modificação e refutação da teoria das ideias de Platão. Física aristotélica sobre o modelo cosmológico. Sobre o céu ou do céu, que é o tratado cosmológico-chefe de Aristóteles, ele contém toda a sua ciência astronômica. De acordo com Aristóteles, o mundo no qual vivemos divide-se entre o mundo sublunar e o mundo supralunar. O mundo sublunar, que na ciência geocêntrica, mundo sublunar ou esfera sublunar, é a região dos cosmos que se localiza abaixo da Lua. E esta região foi caracterizada por estar sujeita a alterações e é composta por um ou por todos os 4 elementos clássicos: terra, água, ar e fogo, que são deterioráveis. E o mundo supralunar, que na ciência geocêntrica, mundo supralunar ou esfera supralunar, é a região dos cosmos que se localiza acima da Lua, onde a imutabilidade domina e que a matéria celeste é constituída por éter inextinguível. E este quinto elemento não pode ser transformado nos outros 4, nem ser alterado de forma alguma, sendo eterno e incorruptível. Consequentemente, seus movimentos são eternos e perfeitos. E o movimento perfeito é o circular. De acordo com Aristóteles, os corpos celestes possuem éter e também são eternos e imutáveis. Vida e morte da física aristotélica. O reinado dos conceitos da física aristotélica pendurou-se por quase 2 milênios e foi a base de todas as ciências mais antigas conhecidas da física, até a chegada dos mentirosos chamados Tycho Brahe, Alhazen, Avicenna, Avenpace, Nicolau Copérnico, Al-Baghdadi, Jean Buridan, Galileu Galilei, Descartes, Isaac Newton e muitos outros, que inventaram várias teorias científicas para tentar refutar a física aristotélica. E depois de inventarem várias mentiras e teorias científicas, finalmente foi amplamente aceito que a física aristotélica não era correta e nem viável, mesmo sem terem refutado nenhum dos argumentos da física aristotélica. Apesar disso, a física aristotélica prevaleceu até o século XVII, talvez até mais, uma vez que seus conceitos ainda foram lecionados nas universidades da época.
O modelo de Aristóteles para a física foi o principal obstáculo acadêmico para a criação da pseudociência, a física moderna, mesmo muito depois da morte de Aristóteles. Os princípios de Aristóteles eram difíceis de serem refutados, e existem diferenças claras entre a pseudociência, que é a física moderna, e a física aristotélica, sendo o principal o uso da matemática, que está 99% ausente na física de Aristóteles. Alguns estudos recentes, no entanto, reavaliaram a física de Aristóteles, enfatizando sua validade empírica. Um estudioso argumentou que a física de Aristóteles é uma representação precisa e não intuitiva de um domínio particular, movimento em fluidos, e, portanto, é tão científica quanto as leis de movimento de Newton. Mais de 2.300 anos depois de sua morte, Aristóteles continua sendo uma das pessoas mais influentes que já viveram. Ele contribuiu para quase todos os campos do conhecimento humano e foi o fundador de muitas áreas novas. De acordo com o filósofo Brian Magee, é duvidoso que qualquer ser humano saiba o tanto quanto ele sabia. Continua. Olá, terraplanistas! Tudo plano com vocês? E aí, gostaram de saber um pouco sobre os estudos de Aristóteles? Se gostaram, deixem um like e compartilhem. No próximo vídeo eu trarei argumentos que corroboram com todo esse estudo e que nós vemos no nosso dia a dia. Para você que assistiu o vídeo e não é inscrito no canal, se inscreva para não perder a notificação do próximo vídeo. Desde já, um forte abraço.